Hoje, o número 584. Então vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade para nos revestirmos dessa graça, dessa força, desse poder do alto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Número 584 do Diário de Santa Faustina, que diz assim: quando refletes sobre o que te digo no profundo do teu coração, tiras maior proveito do que se tivesses lido muitos livros. Oh, se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no profundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da santidade. Esse é o número 584 do Diário de Santa Faustina, que traz muito ensinamento aqui, meu irmão, minha irmã, e eu quero poder extrair esse ensinamento para que a gente possa aprender cada vez mais com essa riqueza que contém o Diário de Santa Faustina. Então vamos lá, como o padre sempre gosta de dizer, vamos esmiuçar isso, vamos destrinchar essas frases, essas máximas aqui que Jesus disse a Santa Faustina, mas que também diz a mim e diz a você. Então vamos lá de novo, ó. Quando refletes sobre o que te digo no profundo do teu coração, pausa aqui, pausa dramática para a gente meditar. Primeiro, Jesus fala aos corações. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca se calou. Deus nunca deixou de se pronunciar. Deus nunca deixou de dizer uma palavra em direção a mim e a você. Nunca. Deus sempre diz algo para mim e para você. Mas, padre, você está dizendo então que Jesus sempre diz alguma coisa para mim, mas eu não consigo ouvir. Aí é que tá. Não é porque Deus não está dizendo. Ele diz todos os dias, sempre. A liturgia da missa é a liturgia que todas as missas e todos os dias onde tem a liturgia da missa é Deus falando ao coração, porque é proclamada a palavra de Deus na missa, não é verdade? Assim como também quando nós lemos a palavra de Deus. Você tem a Bíblia na sua casa? Eu tenho, Jaqueline também tem, você com certeza também tem. Ali, a hora que você quiser, Deus vai falar com você. Olha que extraordinário, Jaqueline. A gente fica falando, não, mas Deus não fala comigo, não. Você quer que desça um anjo, o céu se abra, um clarão, né, um show pirotécnico de fogos de artifício, aí Deus vai falar com você? Não, meu irmão, a palavra está ali diante de você. Pega ela que você vai ver que Deus fala muito. Deus grita na palavra pra gente. Então, primeira coisa a ser ressaltada aqui, destacada é, Deus fala aos corações. Pega a palavra de Deus, eu duvido que Deus não vai falar com você no seu coração. E aí você diz, mas qual é o problema então? De repente você não está pegando a palavra para ler, você não está reservando um tempo para estar na intimidade, só você e Deus, você lendo, relendo, meditando, parando, analisando a frase, como o padre faz aqui. Isso que o padre faz aqui, povo de Deus, eu pego o texto do Diário de Santa Faustina, eu leio uma vez, leio duas, me aproprio desse texto e depois eu vou esmiuçando, eu vou falar, e eu vou dando ênfase em cada palavra. Quando reflete sobre o que te digo no profundo do teu coração. Bom, então Deus fala no meu coração. Ele fala no profundo do meu coração. Mas eu preciso mergulhar no profundo do meu coração. Qual é o grande problema de não se ouvir Deus hoje em dia? A gente está tão preocupado e distraído com as coisas que estão à nossa volta. Filho, trabalho, preocupações. Essas coisas tiram a gente para fora, porque a gente tem que resolver. Sua filha não está do lado de fora de você, você não tem que ir ao encontro dela. Os seus problemas, o seu trabalho não está de fora. Então essas coisas automaticamente elas te lançam para fora. Mas Deus fala aqui dentro. Olha o que Santo Agostinho diz: eis que te procuravas fora e estavas dentro. É uma frase célebre de Santo Agostinho que muita gente conhece, o padre sempre repete. Mas aí quando eu me preocupo demais com as coisas exteriores, eu deixo de me voltar para dentro. E aí eu só presto atenção no que está fora. E aí Deus que está falando aqui dentro, eu acabo não ouvindo. Então esse é um grande problema de quem não escuta Deus. Está mais preocupado com as coisas de fora. E aí por isso você no seu dia, meu irmão, minha irmã, precisa encontrar um tempo, um lugar, um momento para você entrar em você e buscar ouvir Deus.
Porque quando reflete sobre o que... Jesus falando, quando reflete sobre o que te digo no profundo do teu coração, dizendo a Santa Faustina. Mas ele também diz no profundo do meu e do seu coração. Mas eu preciso entrar no profundo do meu coração. E para isso eu preciso não permitir que as coisas externas me tirem para fora. Entendeu, padre? Então, meu irmão, minha irmã, vamos continuar aqui. Ele diz que quando Santa Faustina medita o que ele diz no profundo do coração dela, ela tira maior proveito do que se tivesse lido milhares de livros, muitos livros, né? Porque ouvir Deus é melhor do que qualquer livro que eu possa ler. Deus é sempre a palavra que eu preciso ouvir. E aí ele continua como um lamento, né? Ó, vai dizer aqui, se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no profundo dos seus corações, Jesus falando, ó, se as almas quisessem ouvir a minha voz, quando falo no profundo dos seus corações, então aqui ele reafirma, eu falo no profundo dos seus corações, mas as almas muitas vezes não querem ouvir a voz de Deus. Escutem outras vozes, né? Em pouco tempo, se essas almas escutassem a voz de Deus no profundo dos seus corações, aquilo que Deus diz a seu respeito, em pouco tempo, essas almas atingiriam os cumes, os topos da santidade. Ou seja, essa montanha que é a santidade, quando eu me coloco mais na escuta, em intimidade com Deus, no silêncio interior, para ouvir mais Deus, quando eu me coloco nessa postura, nessa atitude, eu vou subindo essa montanha de santidade, porque Deus vai me orientando nessa escalada, nessa subida, além de me orientar, Ele vai me incentivando. Porque quando você tem uma montanha assim, alta para subir, e aí você olha para aquela montanha, você está sozinho, aí você fala assim, caramba, subi isso tudo. Mas quando tem uma pessoa ali, vai, você consegue, você pode, você é capaz. É diferente, né? Quando tem alguém te motivando. Deus é essa pessoa. Essa montanha da santidade é uma montanha alta. A gente olha para ela e muitas vezes desanima. Mas quando eu me coloco na postura de ouvir Deus me motivar, me incentivar e me dar tudo o que eu preciso para conseguir subir, a gente sobe, meu irmão, minha irmã. A gente consegue. E aí é o que diz aqui. Essa alma consegue atingir o cume, o topo, a ponta dessa montanha de santidade. E aí nos tornamos santos. Mas é preciso ouvir Deus. Não tem como ser santo sem ouvir Deus, porque Deus é santo. E Ele sabe o caminho de santidade. Ele tem as dicas, Ele tem a orientação, Ele tem tudo que eu e você precisamos saber para sermos santos. Então que a gente possa aprender com esse número do Diário de Santa Faustina, nessa tarde de quarta-feira, a ouvirmos mais Deus no silêncio do nosso coração, num lugar recolhido, sem a muvuca e a perturbação e a confusão da minha casa. Arrumar um tempo, de repente vir aqui na Capela do Santíssimo, aqui da paróquia, porque ali você sabe que, né, você vai conseguir um tempo para você ouvir Deus e falar com Deus num lugar mais apropriado, mais silencioso. Se você não consegue fazer isso na sua casa, dá seu jeito. Meu filho, minha filha, cristão tem que dar o seu jeito para poder estar na presença de Deus. Entende? A gente tem que fazer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar soluções. E o Espírito é criativo. Se você ouvir, você vai dar seu jeito de entrar em intimidade em um lugar apropriado para ouvir Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.